né? Alô? Aí teria que pensar... Opa! E aí, Nelson? Fala, Nelson. Opa! Oi. Por enquanto temos só a voz. O que eu faço? Eu sou da caverna. Você está falando de dentro da caverna? Aquele Acende a luz da japa. caderno, hein? Eu sou aquele japa que ficou na caverna e a guerra não tinha acabado, lembra? Tá. Ele saiu lá em 46, a guerra acabou lá em 40 e poucos, ele saiu em 46. O que eu faço aqui? Tem que liberar a tua câmera. Na barra de baixo deve ter uma... sim. Ali por cima tu vai ver embaixo à esquerda, né? Tá. Quem sabe eu entro de novo, porque eu devo ter feito uma coisa na entrada lá que me tirou a câmera, né? Tá, então entra de novo, vamos ver. Tá, vamos ver. Certo. Tá bom. Ele não vai conseguir, eu tô... Pois é, o Nelson não desconectou aqui, ó. Eu não consegui. Eu estou tentando sair. Não consegui. Não conseguiu desconectar. Eu estou completamente... Peraí que eu vou chamar os universitários, sabe o que? Chama, faz isso. Nessa hora tem que chamar. Eu chamo meu irmão, o filho que ele manja pra caralho, sabe o que? Tem o microfonezinho bem à esquerda, né? E lá na outra ponta tem sair. Só passar o mouse por cima ali que ele já aparece. Para um pouquinho, agora eu cheguei aqui onde que estava. É que isso aqui quer, já sei. Aê! Você não sabe o que aconteceu. Eu tinha reduzido a tela. Não, mas a gente... Bom, enfim, agora está tudo rolando. Estamos em casa? Estamos em casa, tá. Não precisou nem dos universitários. Eu estou na tua terra aqui, Nelson. Estou em Torres. Eu também estou, cara. Então vamos fazer o churrasco quando? Vamos fazer aglomeração. Com churrasco... A gente põe uma máscara, a gente pega a picanha e põe uma máscara na picanha. Está na Cal, eu estou aqui na beira do rio. Aqui. Ficas até o carnaval? Eu acho que nós vamos para amanhã ou depois, eu acho. Puta, né? Aqui, eu tiro um sarro com o meu irmão, porque o porto-alegrense, quando vai para a praia, ele fica outra pessoa, né? Fica perto da água, então ele fica sem culpa, de férias, né? Então ele cumprimenta as pessoas na calçada. E aí, fulano, fica até o carnaval. Ele fica efusivo. Mas ele chega em Porto Alegre, pega Quintino, já buzina, já fica um canalha. Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico Carnaval, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidado especial, Nelson Coelho de Castro. Realização, Rádio Elétrica Corporation. Olá, rádio ouvintes, telespecs, bem-vindos. Está começando mais um Sarau Elétrico, né? É hoje. Olha, quero até dar um close ali no Diego. O Diego veio paramentado, né? Afinal, hoje é terça de carnaval e queria... Olha ali, arrasou no... amanhã eu vou botar isso aí. Isso aí. Arrasou no modelito havaiano. Arrasou no look, né? Como nunca queria antes, também né? saudar o nosso convidado, Nelson Coelho de Castro. Bem-vindo mais uma vez, Nelson. Graças, tudo bom. Graças pelo convite. Legal. Grande carnavalesco, sambista, marchinheiro. Então, esse ano a gente está vivendo esse momento estranho, né? E as pessoas que gostam de carnaval, e tem muita gente que gosta, e aqui em Porto Alegre a gente vê essa coisa dos bloquinhos, né? Uma coisa que vem de uns 10 anos para cá, mais ou menos. Tá todo mundo meio, né, de canto, assim, esperando o carnaval do ano que vem, que deverá ser alucinante, né, professor? Aí é pé na jaca geral. Pé na jaca milenar. Vocês viveram, a pergunta, não precisa contar detalhes, mas a pergunta é, vocês meteram o pé na jaca em algum carnaval ou não? Ai, quem só? Nunca?
Agora eu tenho uma outra pergunta. Vocês, eu não sei se homem tem isso, mas as gurias sempre tiveram, assim, vocês não têm aquela fotinho no baile de salão que a mãe levava, fantasiada, aquele mico, a pessoa sem entender muito bem. Não? A minha geração, pelo menos todas as gurias têm, pelo amor de Deus. Então é uma coisa com os meninos. Vocês não têm um saquinho de confete na mão? Foto não. Se eu tivesse, já teria trazido para vocês, né? Pô, Pois é, eu tenho umas fotos de carnaval aqui, mas não vou botar, só se eu catar aqui. Então... eu tinha mais, a minha relação mais forte com o carnaval foi na minha adolescência, aí dos 15 até os 18, 19 anos, porque eu participava de um bloco da Sojipa, um bloco meio desanimado, assim, não mas tinha uns elementos uns elementos brasileiros assim que davam uma animada geral, mas era muito bacana mesmo, era tudo baile de salão, mas era muito bacana. Foi uma época, um momento em que tinha concurso de bloco de clube. Tinha, então, me lembro disso. Uma noite a gente ia no Clube do Comércio, depois na outra noite ia no Juvenil, depois na outra ia no Teresópolis. Teresópolis era sempre o baile de abertura, na sexta-feira. Puta, era muito legal aquilo. Invadia, né? Fazia invasão. O baile parava e entrava o bloco, que era recebido pela diretoria e tal. Era uma coisa esperada, né? Essas visitas. Era uma coisa de classe média, de classe confortável, assim, mas era uma forma muito bacana de brincar naquela época do carnaval. Aí também tinha aquela energia dos 15 anos, 16 anos. Aquela animação. Hormônio. Mas então tá, professor, vamos lá, como é que tu vai começar? Eu vou ficar aqui desfiando as minhas memórias. Não, tô brincando. Não, eu peguei 2 livrinhos aqui como referência. Ó. Esse livrinho aqui, ó. Pode crer. Do Edgar de Alencar. É uma coletânea muito legal. Esse cara é um carioca lá ligado com carnaval e com música, e ele escreveu, são 2 volumes. Começa, sei lá, não me lembro que ano começa. E o segundo volume, que é esse que eu peguei aqui, começa no ano de 1952, e ele vem vindo ano a ano até 84, dando uma notícia assim, do que aconteceu naquele carnaval, especialmente dos lançamentos e tal. Então, eu vou citar 2 lançamentos aqui. Um em 57, em homenagem a Cátia Suman, que é nascida em 57. Sabe qual é o samba que foi lançado? Um samba de roda baiano foi lançado em 57. Maracangalha. Olha que coisa mais linda. Do Dorival Caymmi, né? Eu vou para o Maracangalha, eu vou de liforme branco, eu vou de chapéu de palha, eu vou convidar a Nádia. E aí vem a segunda estrofe, que é meio um estribilho, que é como é que se diz? Um plot twist, entendeu? Uma girada assim, impressionante, uma coisa de alto movimento típica do Dorival Caymmi, que diz assim, vai convidar a Anália, né? Daí diz assim, se a Anália não quiser ir, eu vou só. E era isso. Vou convidar a Anália, mas se ela não quiser ir, eu vou só. E no carnaval de 58, eu sou nascido em janeiro de 58, então o meu primeiro carnaval que eu testemunhei, quer dizer, eu apenas estava respirando no mesmo planeta, né? Foi um samba de Carvalhinho e Júlio Monteiro que eu aprendi a cantar em criança, com a vizinhança. Madureira chorou de dor, quando a voz do destino, obedecendo ao divino, a sua estrela chamou. Gente modesta, gente boa de subúrbio, que só comete distúrbios se alguém lhe menosprezar, aquela gente que mora na Zona Norte até hoje chora a morte da estrela do lugar. É isso aí. Muito bom. Edgar de Alencar, pode crer. Muito legal. Então, Nelson, vamos lá. Agora eu vi, tem essa que o Fischer está falando dos carnavais de clube, né? A minha família nunca foi fóbica a carnaval. Assim, agora me lembrei do meu avô. Tu falaste, Kátia, do saquinho de confete. O meu avô era tradicional, isso a minha mãe me contando, que eles eram do 4º distrito, Navegantes, eles eram sócios do Gandoleiros ali. E era tradicional, então meu avô comprava uma mesa, era tradicional, comprava
E a mesa dava direito ao espetáculo. A mesa dava direito a 2 saquinhos de confete, serpentina. O pessoal ficava rodando no salão, eternas voltas, e passava confete. Isso a minha mãe contava. A minha mãe sabe todas as marchinhas de carnaval. Aprendi muito marchinha de carnaval, desde piá, assim, escutando as marchinhas. Que é bem da época da minha mãe, porque também os clipes da época eram o cinema da Atlântida, que passava, sempre tinha um número, no final do ano, tinha um número de carnaval, naqueles filmes da Atlântida, ou do Grande Otelo, da Menina Borba, as cantoras do rádio da época faziam um clipe de uma música famosa da época, que estourava essa música. Então, minha mãe ia muito ao cinema. Então, eu queria falar dessa coisa do DNA, assim, do carnaval, na minha casa, que sempre foi com chegada ao folguedo. Eu falei para o Fischer que eu estou aqui na Praia da Cal, vizinho dele, e que aqui na Praia da Cal tinha um clube de classe média também, e não tem mais. Em 1979, eu fiz uma marchinha de carnaval para o clube sair com o seu bloco e invadiu a SAPT, o Caça-Pesca, os clubes daqui da região, da cidade. Mas antes disso, a gente enfeitava o salão. Quer dizer, desde quarta, quinta-feira, a gente ficava, meu cunhado, Luiz Antônio, que fez as capas dos meus discos e tudo, ficávamos, a minha irmã e toda a turma do clube ficava enfeitando o salão. Então, essa relação encharcada com o carnaval vem de pequeno, passa pelo clube, e aí eu quero chegar dar um corte no tempo e ir para 2006, e que eu encontro a Lígia Petrucci, a gente estava voltando de um evento, a Lígia Petrucci do Unimúsica, tá? E eu falo para a Lígia, poxa, vamos fazer Ela queria, vou fazer um Unimúsica, não sabia o tema ainda, e ela pensou em fazer de folguedos brasileiros. Eles foram fazer de marchinhas de carnaval. Aí fizemos, isso durou uns 4, 5 anos, e montamos um show na reitoria só com marchinhas de carnaval, com a curadoria do Arthur de Farias e do Juarez Fonseca. Fizemos essa coisa dificílima de que era reunir 30 marchinhas, que tem 400, né? E fizemos espetáculo com sopros, com tudo que tem direito de um espetáculo de um baile de carnaval, assim, né? E foi muito bonito, porque estava super lotada a reitoria, e no final do show, as pessoas saíram da plateia e começaram a fazer aquela volta no salão. Do salão, por dentro do salão, entre as cadeiras. E, num dado momento, não satisfeitos com isso, de pular nas cadeiras, entraram no palco, começaram a subir no palco e faziam... Foi um negócio fantástico, assim, em 2006, isso. Então, essa é uma recordação que era coisa de piá, lá, dos meus avós, da minha mãe, daqui da Praia da Cal, em Torres, até chegar no momento de ver toda essa coisa que vinha do caminhar da vida, assim, dentro da reitoria. Então, foi uma felicidade muito grande, assim, ter concretizado uma relação da proximidade, porque as músicas de carnaval, e aí encerro, elas são muito ricas, elas são marchinhas, né? Geralmente são caricaturas daquele ano que passou e tal, né? E agora fiquei pensando hoje de tarde para ler uma letra, assim, mas depois vou parar ali, porque o lugar da fala não pode mais falar nada. O lugar da fala é a maior prisão que inventaram. Agora, que o teu cabelo não nega, de Pablo, a música é maravilhosa, mas o cara dá um tiro, se denuncia o preconceito, né? E ele, não satisfeito com isso, porque os caras reclamam, ele faz lourinha dos olhos de cristal. Dessa vez, em vez da moreninha, tu serás rainha do meu carnaval. Quer dizer, ele joga cheio de culpa, né? Coitado do Lamartine. Então, interessante essa coisa, as marchinhas, voltando, elas são muito ricas, como um legado de musicalidade popular. Elas são ricas, as melodias são bonitas. As letras são algumas coisas assim, populares e tudo, né? Mas são muito ricas, né? O hino do carnaval brasileiro é lindíssimo, né? Foi a 21 de abril, 2 meses depois,
Pararararará, peguei, beijo, ceci, depois, mararararirarira. É lindo as melodias, né? Os sopros. É uma riqueza popularzaça, né? Claro que depois... Isso é uma... Não, só para aproveitar, Nelson, isso é uma coisa legal de também recuperar, porque hoje em dia, para nós, a gente pensa carnaval igual a samba, né? Mas, na verdade, a história do carnaval é anterior ao samba, né? Sim, sim, sim. Em certo momento, as duas começaram a se encontrar, e aí, a partir do final dos anos 1920, aliás, vai fazer 100 anos em seguida, aí começa a ter escola de samba e começa a ter desfile das escolas de samba no carnaval. Mas até então, no carnaval, e mesmo ao longo dos anos 30, bandinha de carnaval, as bandinhas de baile tocavam tango, tocavam polca, tocavam um monte de coisa. Inclusive, muita marchinha e tal. E aí, depois é que o samba e o carnaval se encontram. Se encontram, exatamente, né? Elas não parecem que nasceram juntas, né? Mas, na verdade, não. Eu me lembro que teve um carnaval, eu era piá, mas tinha um carnaval infantil, eu me lembro que a gente dançou efusivamente um carnaval, e era um acordeão, um pandeiro e um violão. Mas era um carnaval quentíssimo. Pegado. Se tivesse 2 pandeiros, já era estereofônico. Legal. Bom, vamos seguindo então. Vamos lá, Diego. Diego que está paramentado. Tá. Pois é, eu me vesti aqui porque... na verdade, esse carnaval não é muito diferente dos outros para mim, porque em geral eu não tenho muito um grande envolvimento, assim. Então todo mundo está sabendo que é a minha vida, né? Não, mas tudo bem, eu já me diverti também em carnavais, mas não, de fato não tenho muita coisa das... Na verdade, teve um ano que eu participei, vou fazer uma breve rememoração aqui. Faz uns 2 anos, eu me lembro que passou um bloco aqui na frente, na minha rua, aqui na João Teles, acho que era Bloco da Laje, alguma coisa assim. Eu tava no apartamento dos meus pais e tem um terraço na frente, assim. E era assim, era de manhã, assim, 11 da manhã, e tava passando bloco, as pessoas enlouquecidamente felizes, assim. E eu ali em cima, sozinho, olhando para baixo. E as pessoas estavam... E era o dia mais quente dos últimos... da última década. E aí, como tem umas plantas ali, eu peguei a mangueira e jaqueei para as pessoas... Pois é. E aí, enfim... Teu cenário é uma beleza. Não, o que aconteceu é que daí, pela primeira vez, agora parece uma coisa super triste, pela primeira vez na minha história, eu fui notado no carnaval. Eles olharam para cima e pediam por mim, pediam água e tudo mais. Participei dessa. Então foi a minha forma de participar não participando. Teve outra também, acho que foi no retrasado, que eu participei do carnaval com o meu sobrinho de 5 anos. Enfim, era uma festa no condomínio e tudo mais, mas eu era um dos mais animados, posso garantir. Não, fiquei conhecido depois por todos os vizinhos, amiguinhos. Assim. Olha aquele tio do carnaval, que legal. Ele brinca com as crianças. E, bom, enfim, comecei falando muito. Eu vou falar um pouquinho aqui do Carnaval do Rio, na verdade, de 87, para ler um samba enredo. Por um motivo muito simples, né? Em 87, a Mangueira fez um samba enredo em homenagem a nada mais nada menos que Carlos Drummond de Andrade, que viria a falecer em agosto do mesmo ano, né? Então foi o último ano dele. Eu sei que havia uma expectativa de que ele pudesse aparecer no desfile, mas ele já estava um pouco adoentado e tudo mais, e ele acabou não indo. Então eu vou ler aqui e depois eu vou ler o samba enredo, o Reino das Palavras. E aí depois eu leio um poema do Drummond e eu explico por que eu leio também. Então, o samba enredo de 87 da Mangueira diz o seguinte: Mangueira, de mãos dadas com a poesia, traz para os braços do povo este poeta genial, Carlos Drummond de Andrade. Suas obras são palavras de um reino de verdade. Itabira, em seus versos, ele tanto exaltou com amor. Aqui tem que fazer tem que dar uma licença, exaltou com tanto amor, não sei se foi bem assim, mas tudo bem. Eis a minha verde rosa, cantando em verso e prosa o que o poeta inspirou. É Dom Quixote ou é Zé Pereira, é Charles Chaplin no embalo da Mangueira. Olha as carrancas do Rio São Francisco, rema, rema, remador, primavera vem chegando, inspirando o amor, o rio toma a forma de sambista, como o artista imaginou, na ilusão de um sonho, achei o elefante que eu imaginei. Esse final eu acho super bonito, com a menção lá, enfim, tem menção a vários poemas aqui, especificamente ao poema O Elefante, né? E, enfim, o samba enredo foi esse.
A gente pode fazer uma prova, uma vez de vestibular. O que tu acha, Diego? Para ver as referências. Dizer assim, isso. Indica o poema. Ia ser bom, tem umas que são cifradinhas até. E aí eu vou ler um poema aqui que saiu, assim, eu estava pesquisando e achei, inclusive, uma versão digitalizada. É um jornal chamado A Voz do Morro, que, por curiosidade, foi o primeiro jornal feito em favelas brasileiras, surgiu em 1935, na comunidade da Mangueira. E aí, na ocasião, em fevereiro de 87, o jornal fez, obviamente, o jornal da comunidade da Mangueira, né, fez uma edição especial, né, em torno do desfile e tudo mais, tinha letra e tudo mais. E aí, entre outras coisas, tinha um poema do Drummond, que o Drummond fez para a Mangueira, intitulado Mangueira Desfila, em versão manuscrita, assim, tem uma cópia com a letrinha do Drummond. Então, eu vi que o jornal surgiu em 35. É uma informação, né? E aí, então, o poema do Drummond, que é Mangueira Desfila. A nação mangueirense, essa nação altiva e pobre, toda musical, celebra lá no morro suas glórias, que vem de muito longe, antes do samba, e no samba se fazem coisas nacionais. Este é Cartola, tímido e divino, dizendo adeus a amores já passados, saudando amores novos e florentes. Vem Massu, Juvenal e Saturnino, Nelson Sargento, Padeirinho, Cícero, Carlos Cachaça, Zé com Fome, Boco, Pelado, Alfredo, português tão nosso, Mestre Candinho, Hermes Vereador. Todos vão desfolhando a rosa verde, mais trescalante do que a manga rosa. Ó mestre Sala, lírica invenção da estação primeira entre as primeiras. Um grupo valoroso de mulheres passa e refugia sua tradição. Tia Tomásia, dama dos arengueiros, Dona Neuma Gonçalves, Dona Zica, moquequeira sublime, Dona Miúda, rainha negra das frutas e do forno, outras mais, doce desfile, alma do carnaval aberta em flor. E aí esse é o Drummond falando da Mangueira, e antes foi a Mangueira falando do Drummond. Vou alterar a minha proposta um pouquinho, Diego. Nós vamos fazer essa prova para quem quiser se formar em letras e começar a dar aula de literatura em colégio. Boa. Que acertar, tipo, 70% das alusões ali. Substitui o exame, aquele de fim de curso, o ENAD, né? Eu acho que é. Né? E aí faz ele isso. Tá feito, estamos conversados. Tá, então... Já se atiçou, né? Eu gosto muito de marchinha de carnaval, assim, não sou uma pessoa não sou uma carnavalesca também, não sou uma pessoa animada, assim, para carnaval, mas eu acho as marchinhas deliciosas. Inclusive, eu fiz um programa que foi ao ar na Rádio Elétrica e está disponível em podcast no site da rádio, só com marchinhas e com a participação do Arthur de Faria, foi muito bacana, quer dizer, o repertório é muito bom, né? E aí eu queria ler uma letra, uma específica que eu adoro, eu acho ela incrível. Não sei muito, o professor pode saber, é do Braguinha, Touradas em Madrid, eu não sei se ela é dos anos 30, não sei, eu sei que eu li que ela, na Copa de 50, que, né, o Brasil ganhou da Espanha, e a torcida começou a cantar essa marchinha. Ela participou de um concurso do ano em que ela foi feita, acho que é 41, uma coisa assim, e ela foi desclassificada porque o júri disse que não era uma marchinha, era um passo doble, que é aquele ritmo que citado ali no meio, aquele paratim-bum, é bem uma vaneta, né? Tá, então não é a marchinha clássica, enfim, eu não sei qual é que ganhou nesse ano, mas essa aí o Braguinha foi parar e dizer assim, o júri é muito bonitinho, mas é incompetente. Tá, então a letra começa nesse paratim-bum, bum, bum, paratim-bum, que era uma coisa, né, eu não sei se foi a Carmen Miranda que lançou essa marcha, mas, assim, tinha essa coisa, né, de ter o vocal masculino ali, geralmente umas 3 vozes, e a mulher solava, então eles faziam a introdução. No disco que a Nausete gravou, o Balagandãs, em que ela reinterpreta os clássicos da Carmen Miranda, são os caras, né, os músicos que fazem, e é um arranjo incrível. E a letra de...
Que disco do cacete esse aí. Que disco do cacete. Eu amo esse disco, esse show maravilhoso. E a Ná não pode ser mais diferente da Carmen Miranda, ela é o oposto, assim. E ela faz uma releitura, assim, incrível. Legal, ela meio que imita, meio que pisca o olho, assim, para Carmen. Mas tudo no low profile, né? Tudo de cantinho, assim. Nossa, ela é o máximo. E a letra dessa música é assim, é pura ironia. Então, eu fui às touradas em Madrid, Paratimbum, bum, bum, Paratimbum, e quase não volto mais aqui para ver Peri beijar Ceci. Isso era meio que uma obsessão nacional, né? O Peri e a Ceci. Aí vem as duas estrofes que eu adoro, né? Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha, queria que eu tocasse castanhola e pegasse touro à unha. Isso é maravilhoso. E ainda tem mais. Caramba, caracoles, sou do samba, não me amoles. Que beleza de rima, professor. Para o Brasil eu vou fugir, que isso é conversa para boi dormir. É maravilhoso. Eu Conversa mole. Conversa mole, claro. Que é conversa mole para boi dormir, para timbum. Cara, achar Catalunha para pegar touro à unha. Né, para pegar touro à unha, não me amole. Caracoles, caramba, caracoles, não me amoles. É poema concreto. É o máximo. Cheio de fonemas, né? Muito bom, muito bom. Tá, eu tinha separado aqui o primeiro parágrafo de um texto do Veríssimo, que é de 1990. É que tudo depois da pandemia fica esquisito, né? A gente está vivendo um momento... Então, o primeiro parágrafo ainda está valendo. Depois do carnaval, ele bota entre aspas, sempre foi uma frase de muitos significados no Brasil. É quando o ano começa a sério, já que todo o período que vai de 31 de dezembro ao carnaval pode ser visto como um 1º de janeiro estendido, um longo dia de adiamentos. É uma frase falsa também, na medida em que descreve um depois que nunca vem. Contabilizando-se tudo o que já se resolveu fazer no país e ainda não foi feito, calcula-se que estamos recém no depois do Carnaval de 1823, por aí. Tá aí, esse é o Veríssimo, então, só para dar uma situada aqui no Carnaval. Então, vamos lá, professor, matando touro à unha. Vou ainda no Edgar de Alencar, que é o seguinte, em 72, eu cumpri 14 anos, e aí pude ir nos bailes adultos da Sojipa. Bah. Então eu fui. Imagina a honra, entendeu? O cara chega aquela cara de 14 anos. Eu me lembro que tinha um camarada amigo meu que tinha 15 ou 16, mas ele tinha aquelas caras de bebezão, sabe? Eu e ele fomos, e eu levando uma carteira, sei lá, uma certidão de nascimento junto para demonstrar. Aí eu cheguei e mostrei a carteirinha da Sojipa, o cara entra. E esse meu amigo, que era mais velho que eu, disse, não, para mim os caras não vão pedir. Porra, pediram para ele. E ele não tinha, ele só tinha a carteira da Sojipa, teve que voltar em casa, pegar o ônibus de volta. Esses caras na Sojipa do centro, lá no Alberto Bins, veja bem. Então, falando de um outro planeta. Então, em homenagem a isso, eu fui ver o ano de 1972 aqui. Sabe o que foi lançado em 72? Nelson, segura essa aqui, ó. Paulinho da Viola e Elton Medeiros lançaram a seguinte música. Pô, dá vontade de cantar. Se eu tivesse voz, eu cantava. Moema Moreno, a água do mar te molhou, o sol da Bahia te queimou, teu corpo morena morenou. Aí diz, um samba de roda, morena faceira, mexeu as cadeiras, foi um desacato. Tirou o sapato, dançou miudinho e quase me mata um pobre mulato. Eu fui à Bahia, paguei a promessa, estava com pressa, queria voltar. Mas uma morena, num samba de roda, me deu uma volta que me fez ficar. Moema, Moema. É lindo isso, né? E no mesmo ano, Catiação, agora em tua homenagem, aquele jovem chamado Emanuel Teles, conhece ele, não? Emanuel Teles Viana. Estou ligado. Emanuel Teles Viana Veloso lançou Chuva, Suor e Cerveja. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva está caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça.
Não saia do meu lado, segure meu pierrot molhado e vamos embolar ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha, veja, deixa, beija, seja o que Deus quiser. A gente se embala, se embola, se enrola, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha, de chuva, suor e cerveja. Porra, é bom esse Caetano, né, É bom esse Caetano Veloso. É bom esse velhinho, né? Foi o último compositor de marchinhas, né? Segundo o especialista na questão, o Arthur de Faria, né? Sim, porque ele compôs isso aí no final dos anos 60, né? O disco é de 72, mas ele compôs em Londres essa música. Mas eu até vou ler um trecho depois do Verdade Tropical, porque eu não ia deixar de comparecer com o querido Caetano. Nelson, vamos lá. Aqui é tietagem explícita o negócio. Não, essa frase dessa música do Caetano é: a chuva ajuda a gente a se ver. Não tem outra frase, né? As pessoas ficam embaixo estavam longe, mas tem que se esconder da chuva e se juntam, né? É uma frase cinema, cinética ao mesmo tempo. Eu vou ler, vocês estavam lendo, é difícil assim ler uma coisa que eu fiz há tanto tempo. Eu acho que 2003, 2006, acho que 2003, teve em Porto Alegre um festival de músicas sobre Porto Alegre. E o Sérgio Nap me mandou uns 2, 3 versos, assim, para a gente se inscrever. E eu peguei o início desses versos dele e me fui. E fiz um monte de letra e não parava mais. A Mônica Tomasi morava em São Paulo, na época, tinha recém-chegado. E eu disse, essa música é uma voz feminina. Bom, escrevemos a música neste festival da prefeitura. Ela não teve classificação, primeira e segunda, não me lembro, mas fez parte de um disco. Né? Eu estava no júri. Não. Tu estava no júri? Então, eu culpado. Não por isso, não. A música é maravilhosa. Mas o disco é muito legal, todo o disco. É muito bonito o disco. Tem várias. Então, a ideia do NAP, que eu continuei a fazer, era uma noite de carnaval em Porto Alegre. A cidade se mexendo assim, para o carnaval. E aí eu fui enchendo de personagens, como se todo mundo estivesse fazendo parte desse carnaval. Né? Até o Giba Giba me ajudou com alguns nomes que eu queria colocar, alguns nomes que vocês conhecem, e são nomes díspares, assim, tem Lupicínio Rodrigues, mas tem Armando Albuquerque, entendeu? Tem Vicente Rau, que era o nosso Raimundo. Então eu vou ler para vocês, ou para as pessoas, né, que não conhecem. A música chama Cidade. E diz assim: vem a noite com estrelas no vestido, rodopia tão bonito ao som alegre das canções. Ivaldo, Lupicínio e Albuquerque, 3 bambas, 3 moleques e outros tais em seus cordões. Novas caras na avenida. Paulo, Graça, Bica, salve a década de 10. Água Turva, Pataval, Pata é Pata do Elefante. Pataval, Val era uma cantora, diretoria era uma outra banda. Só Carlinhos Rattlieb, nos daria a elegância do viés, da saída. Guaíba, Doce Barca Esmeralda, só vem doido em sua cauda, nenhum triste para empatar. Betinho, Ariovaldo, Vassourinha, Vicente Rau, Vicente Tesourinha. O Tesourinha, jogador de futebol do Internacional, que depois jogou no Vasco, ele era passista. E Tesourinha, porque ele trocava os tesourinhas, ele era passista. Remeleixo, era um termo que era o cara que, assim que tinha o porta-bandeiras e o mestre-sala, tinha o Tesourinha, que era o Remeleixo, que ia na frente rebolando, assim, sambando sozinho, solitário. E Tesourinha tem esse apelido, Tesourinha, porque ele transava as pernas, não pelo drible de futebol. Interessante, né? Bom, terminando. O Betinho Ariovaldo, presidente do
O Eurivaldo era presidente do Imperadores. Vassourinha, Vicente, Tesourinha, Ilhota, Preta e Prata. Praiana, Iapeí e Bela Vista. Eis o samba em sua crista, desde a glória ao areal. A cidade é um tapete colorido. Luzes, vozes vindo. Pela Borges, o meu carnaval. Giba é madrugada. Que bomba d'água e a tua escola passou. Linda, iluminada, que doce lágrima o samba chorou. Ah, quando a cidade se fez mais formosa sua tez violeta lilás. Deu-se um vapor de jasmim, um calor, um clarim, anunciando que a noite seria. Porém, a cidade exibiu o que sempre velou, o que sempre escondeu, nos baldios, nos confins, nos bueiros, nos breus, uns meninos sem pele, sem rosto, sem asas, sem como, sem Deus. Mas os seus tamborins, quem vem lá, são os morenos que há em suas tamancas, plá, 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 plá. Quem vem lá, que rebeleixo que dá, bulindo as cadeiras, não consigo parar. São os morenos de lá. A luz do som, o som do sol, magia. Rezo essa cidade feita como quem bebe do amor. Meu coração é pura alegria. E vem Elis, em luz Regina, que estrela. Encanta Leopoldina, imperadores, Bamba, Tinga, todos nós. A cidade toda baixar, o batuque toma contar, e toca, tantã. E toca era um ritmista. E toca, tantã. Birolho, Bedeu, Bataclã. A bandeira do divino. Vejo roxo, Carlos Alberto Barcelos Roxo. Vejo roxo, um menininho. E seu primeiro tambor. É muita felicidade ter tido Neri Caveira. É muita felicidade ter tido Neri na cidade. É pro samba que eu vou. O Supapo chama em Ançã, Quintana, Túlio, Zezinho, meu Deus, já é de manhã. Muito legal, Bah. Muito legal. Vai cantar isso aí depois, Nelson? Na canja vai ter. Ah, que legal. Vai ilustrar. Que legal. É um samba enredo épico, né? Muito legal. Bah. Vamos lá então, Diego. Seguimos. Eu vou dar uma passadinha no século XVII aqui para falar desse pré-carnaval, que é a tal dos tais festejos do entrudo. É aquela coisa, uma festa popular e tudo mais, né? Pessoa ali, ninguém de ninguém, né? Brigalhada toda, né? Pé na jaca, essas coisas todas que a gente está mais ou menos acostumado. Isso vai aparecendo uma descrição muito, muito interessante, assim, muito foneticamente, muito rica, no Gregório de Matos Guerra, né? Que é essa figura estranhíssima, maravilhosa, que vive, né, no Brasil no século XVII e acaba escrevendo diversos poemas que são um registro do que há de mais alto e do que há de mais baixo nisso aí. É um poema que aparece aqui nessa edição com anotação, não é propriamente título, mas descreve a confusão do festejo do entrudo. Então vocês imaginem, né, a festa de rua, aquela coisa toda. De fato, essa festa, tanto da inversão quanto do excesso, seja o excesso alimentar, o excesso afetivo, emocional, né? Enfim, a loucurada toda que a gente conhece, né? Filhó, vou explicar só essa primeira palavra. Filhó é um bolinho frito com envolto de açúcar e canela, basicamente farinha, bolinho de farinha com açúcar e canela em volta. Filhós, fatias, sonhos mal assadas, galinhas, porco, vaca e mais carneiro. Os perus em poder do pasteleiro, esguichar, deitar pulhas laranjadas. Enfarinhar, pôr rabos, dar risadas, gastar para comer muito dinheiro. Não ter mãos a medir o taverneiro, com réstias de cebola dar pancadas. Das janelas, com tanhos dar nas gentes, bater nas pessoas com os pedaços de pau, né, da janela. A buzina tanger, quebrar panelas, querer em um só dia comer tudo.
não perdoar arroz nem cuscuz quente, despejar pratos e a limpar tigelas. Estas as festas são do Santo Intrudo. Esse é o Gregório de Matos, no século XVII, falando dessa festinha de rua, galera mandando ver na comilança, né? Tocando terror, né? Uma curiosidade aqui, ó, esse Intrudo, a outra coisa do carnaval antes do samba, tinha pelo menos essas duas vertentes, né? Uma era esse carnaval bagaceiro do Intrudo e a outra era o carnaval de salão, que tem uma ponte lá com o carnaval veneziano e tal, que é uma coisa bem antiga, né? Agora, lembrança da nossa infância, Nelson, Kátia e Moamem, né? Vocês se lembram que carnaval, para nós em criança, a gente tinha uma bisnaga d'água na mão? Sim. E aí a gente ganhava uma bisnaguinha de plástico, que era uma coisa moderna, e ficava jogando uns nos outros. Assim, o carnaval sem bisnaga não existia. Não tinha a menor graça. E essa bisnaga eu acho que é o último suspiro desse Intrudo. Que esse Intrudo era uma bagaceirada, assim, tigrada. Faziam com mijo, né? Era mijo, exatamente, essas coisas, era excremento, assim, né? Limão de cera, eles chamavam, e mijavam dentro e jogavam uns nos outros. É um negócio horrorosamente bagaceiro, os caras tinham que se proteger, não tinha nada a ver nem com música, era pé na jaca... Tocar o terror. 40 dias antes da Páscoa. Então, era uma... E aí, eu sempre me lembro disso, eu conto, só nós que somos velhinhos é que lembramos disso. Quando eu falo na bisnaga de carnaval, porra, era óbvio, todo mundo tinha bisnaga de carnaval, não é? Era a melhor parte do negócio, né, para quem era criança. Calor, e tu ficava jogando uns nos outros, assim, mas a gente jogava água, que eu me lembro, né? Mais uma nota filológica. Intrudo parece que é uma forma popular de dizer introito, do latim, sabe? Faz sentido. Dizem, né? Sim. Parece que em Rio Grande ainda tinha, pouco tempo atrás, não sei, essa guerra d'água aí. Era uma guerra de água, de jogar baldes em Rio Grande. Era uma tradição lá. Vou eu aqui, então, com o Caetano, tá? Ele está falando no livro Verdade Tropical que lá no fim dos anos 60, as marchas e mesmo os sambas de carnaval cariocas estavam desaparecendo. Os bons compositores que surgiram com e depois da bossa nova não encontrando o jeito de se adequar ao carnaval. Houve várias tentativas de ressuscitar o gênero, todas abortadas. Há uma foto tirada em 66, em que Chico Buarque, Paulinho da Viola, Edu Lobo, Torquato Neto, Gil, Capinã, eu próprio e tantos outros de minha geração aparecemos ao lado de Tom Jobim, Braguinha, o grande compositor, então septuagenário, e velhos cantores da Rádio Nacional, no encontro promovido por não sei quem para reerguer a canção carnavalesca. Mas dali não saiu nenhum samba ou marcha memorável. O meu, atrás do trio elétrico, quebrou o tabu. Composto em 68, esse quase frevo foi um sucesso nas ruas de Salvador no Carnaval de 69 e ficou conhecido no Brasil inteiro. Eu, no entanto, não tive a alegria de presenciar esse milagre, estava na cadeia. E nos 2 outros carnavais subsequentes, no exílio, de onde mandei frevo... então esse ele já tinha composto antes mesmo de ser preso, né? Ele compôs outros... frevos, mandei frevos novos que também tiveram êxito. Agora, de volta à Bahia, eu ia pela rua Joana Angélica, caminho do centro, ao lado de meu pai. À medida que íamos nos aproximando do relógio de São Pedro, a atmosfera do carnaval se fazia evidente no número de pessoas e em seu aspecto. E eu chorei, emocionado, de repente. Eu percebia que, até aquele momento, isso aqui ele já voltou do exílio, né? Eu não acreditara que iria ver aquilo tudo de novo.
Curiosamente, lembro de ter apenas meu pai a meu lado nessa hora, o que não é muito provável. Pode ser que ele e eu nos tenhamos distanciado de minha mãe, de Dedé e dos outros sem perceber. Pode ser que tenhamos sido separados por motivos de discrição e cuidado, não sei. O fato é que dei muita importância à alegria orgulhosa de meu pai chegando à cidade comigo e até imagino, fantasiosamente, suponho, que ele quis que estivéssemos somente os dois. Descemos a ladeira de São Bento, chegamos à Praça Castro Alves, dali se vê o mar teimosamente mantendo a linha do horizonte contra a confusão de perspectivas provocada pelas ladeiras. Caminhões de trios elétricos tocando, blocos de cordão espremendo a gente contra as paredes. Ao pé da estátua de Castro Alves, como todos os anos, ficamos com os nossos amigos e familiares. Ficamos ali bebendo cerveja e brincando até anoitecer. Impressionou-me muito a combinação de hippies com foliões tradicionais e a quantidade de gays ostensivos. Os hippies e os gays se misturavam naturalmente com a massa de foliões. Os hippies estavam em casa, num mundo habitado por fantasiados, e os gays se confundiam com o travestismo, que no carnaval é tradição. Muitos eram da terra e estavam, na verdade, no duplo papel de folião e hippie, ou de travesti tradicional e gay moderno. Outros eram turistas e barará, barará. Eu tinha gravado em Londres um frevo de trio elétrico, então é isso, ele compôs antes do exílio, antes da cadeia, e gravou o Chuva, Suor e Cerveja em Londres. Então, eu tinha gravado em Londres um frevo de trio elétrico chamado Chuva, Suor e Cerveja, que estava tendo, me diziam, mais sucesso do que Atrás do Trio Elétrico, e de que um frevo novo, que eu fizera um ano antes. Depois que o sol se pôs atrás da ilha de Taparica, algo começou a surgir no topo da ladeira da montanha. Aí ele vai contar que, então, é um trio elétrico que vinha num formato assim de nave espacial, os caras botaram o nome de Caetanave, e que vinham tocando o Chuva, Suor e Cerveja, e, enfim, a multidão começou a cantar e dançar, e ele ficou emocionado e chorou, porque ele é desses, e tá aí, Caetano Veloso, então... Verdade tropical. Mas então ele gravou em Londres. Mas como que ele gravou aquilo em Londres? Com aquele. Que loucura, não. Mas cheio de músico brasileiro lá, né? Cheio de músico brasileiro, claro, todo mundo que fez o transa e tal, né? Beleza. E tem uma música do Caetano que eu, desde que tocava na época na Continental, eu nunca esqueci, que é aquela Barão, sabe? Barão, Barão, Barão. Não me lembro. E começa assim: estamos aqui outra vez, mais um carnaval, que o nosso bloco está na rua, está na sua, que hoje é dia de amor, samba e alegria. O Caetano é... Eu vou ter que admitir, Catiação, para carnaval, valeu! ele é o cara, entendeu? Só para carnaval! Tinha que ter uma condição, um condicionante. Vai ter um outro livro aqui, ó, que esse aqui se chama As Marchinhas de Carnaval. É um álbum do cara chamado Roberto Lapicirella. Que bonita capa, hein? Achei álbum legal. Aquelas coisas, né? Não importa. E aí é Marchinhas de Carnaval desde 1899, com Abre Alas, da Chiquinha Gonzaga, que é tido como a primeira marchinha de carnaval registrada, né? Reza a lenda que um camarada da Chiquinha participava de um cordão chamado Rosa de Ouro, ou Rosas de Ouro, e pediu para ela uma música para eles andarem na rua, porque o negócio de cordão carnavalesco tem gente que diz, né, que antropologicamente é uma coisa ligada com a procissão, tá? Que a procissão também serpenteia pela rua e tal, né? E o bloco de carnaval, o cordão carnavalesco, não sei o quê, eles seriam uma imitação, uma paródia da procissão. E aí a Chiquinha largou essa aí, pegou uma marcha. Marcha é um gênero que existia até, mas marcha é para marchar, né? E aí ela deu uma ralentada, e a marchinha e tal, mais swing, virou a música de carnaval. Bom, aí eu vou ler, então, duas letras que todo mundo conhece. Uma de 1930, que é Tá Aí, Pra Você Gostar de Mim, do Gilberto de Carvalho, que depois fez outras coisas que não tem nada a ver com marchinha de carnaval, né?
É o cara que escreveu, por exemplo, Eu não quero outra vida pescando no rio de Jarará. Era meio caipira, assim. Foi um que Esse de Patola, a da com pé. Ele foi a primeira gravação da Carmen Miranda. Tá aí, eu fiz tudo para você gostar de mim. Ó, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Meu amor, não posso esquecer, se dá alegria, também faz sofrer. A minha vida foi sempre assim, só chorando as mágoas que não tem fim. Essa história de gostar de alguém já é mania que as pessoas têm. Se me ajudasse Nosso Senhor, eu não pensaria mais no amor. Que tal essa? Uma tristeza só. E por essa época, acho que foi em 32, se eu não me engano, que começou a ter desfile competitivo da escola de samba. Foi uma invenção do Mário Rodrigues, irmão do Nelson, que dá nome ao Maracanã, né? O famoso Mário Filho é ele, Mário Rodrigues Filho. Em 32, um conterrâneo do Caetano Veloso, chamado Assis Valente, também nascido lá em Santo Amaro da Purificação, gravou, ele não gravou, não, ele deu para, eu acho que foi a própria Carmen Miranda que gravou, não tenho meio certeza, uma marchinha chamada Boas Festas, que quando a gente para ler é uma coisa medonhamente triste, né? Anoiteceu, o sino gemeu, a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade para você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu. Então, felicidade é brinquedo que não tem. É triste. 1932, o ano que meu pai nasceu. Tudo bem. Pode crer. Pode crer. Vamos lá, Nelson. Pois é, não sei que tempo que a gente está. Não, sei, assim... Sabe, eu vou falar dessa coisa que vocês estavam falando do Caetano, de compor música de carnaval, né? Essa coisa de como é que uma geração compõe com seus coevos, aí, meu professor, com seus conteúdos. Vai ser um sarau com nota de pé de página. É que tinha um historiador do Conselho de Cultura lá que falava coevos, eu achava maravilhoso chamar os coevos. Espetáculo. Ai, o que é coevo, pelo amor de Deus? Contemporâneo. É quando tu tá com o Coevo Morales, entendeu? Não. Contemporâneos. Contemporâneo. Tá bem. Mas em que língua? Pois é, eu estou tirando sarro desse cara que fala meus coevos. Aí, tirar sarro. Pelo menos a minha geração, eu estou com 66, tá? Sou de 54, então estão falando de idades aí. A nossa geração, a minha geração teve muita sorte de ter o Chico e o Caetano compondo ainda as marchinhas, porque as marchinhas vão até 64, 66 e tentam depois prosseguir, mas não. 70 começa a tocar os sambas do carnaval, a Bete Carvalho grava os sambas. Basicamente, saem as marchinhas e entra o samba, porque as gravadoras lançavam os sambas ali por setembro, outubro, as marchinhas já começavam a rodar nas rádios, nas televisões. Eu me lembro, na TV Piratini, os pessoal trabalhando já as marchinhas que vão estourar lá no Carnaval de Fevereiro. Isso para e entra os sambas, que eram rearranjados pelas bandas. Eles não eram música de carnaval, não foram compostos para carnaval. A chuva cai lá fora, você vai se molhar, pé. Isso aí estourou no Carnaval de 70 e poucos. Tá? Eram sambas que se tornaram temas de carnaval. Então, porque acaba essas marchinhas de carnaval, mas o Caetano grava música de carnaval e o Chico grava Quem Te Viu, Quem Te Vê, Noite dos Mascarados. E a gente... Eu continuei com essa fé, porque quando eu fui gravar meu primeiro disco em 81, o tempo do Julinho é uma marcha rancho. Aquele tempo do Julinho... Marcha ranchaça, entendeu? A música é triste pra caralho. A música é triste, o cara morre, mas é uma marcha rancho.
Nelson, e o que teus camaradas te diziam quando tu quis gravar uma marcha rancho? Nada, não sei. Para mim era tão natural, né? Porque quando eu comecei a compor, Fischer, eu tinha essa coisa toda de casa, que eram chegados do Folguedos de Martins de Carnaval, escutar minha mãe cantando, mãe, eu quero, jardineira, me queria com isso. No carnaval, aqui no clube, de pequeno e tal. E eu participei dos canarinhos do Colégio São João, fui estudou no São João. E os canarinhos tinham um repertório super eclético, tinha Ari Barroso, tinha a Jovem Guarda, era um garoto como eu, amava os... Tinha o pessoal da Jovem Guarda, tinha o pessoal do folclore, tinha o pessoal do música clássica, música de coro. De coro, aquelas músicas mais clássicas e tal, né? Então, quando eu fui pegar o violão, eu nunca fui fóbico a gênero nenhum, se era para ser uma marcha rancho, se era para ser uma marchinha de carnaval, não fiquei fóbico. Meu gênero é esse, eu não ganhei nenhuma âncora, assim, uma bola de ferro, eu não posso ir para lá, sabe? Então, era bossa nova, era reggae, ou era rock and roll, ou era samba, ou era natural para mim isso, né? Nunca me dei conta, parei para pensar, estou fazendo tal coisa, né? E mais ainda quando a gente escutava o Chico, o Caetano, então, com essas marchinhas de carnaval, sempre me tocou muito, e o Chico também, né? O Chico Noites Mascaradas é lindíssima, harmonicamente é bonito também. Então eu gravei no primeiro disco, 81, gravei, como é o tempo que é uma marcha rancho, estou falando de estilo musical que tem a ver com o gênero que a gente está falando. E gravei uma marchinha de carnaval que pouco rodou e tal, que chama-se Sol, Lamento, tanta recordação. É uma marchinha de carnaval. Depois gravei, no segundo disco, gravei um monte de samba, mas no Verniz da Madrugada, eu gravei um samba enredo chamado Imperadores do Universo, e gravo outro marcha rancho, que é a Colombina. E isso em 96, né? Quer dizer, a música, assim, depois, em 85, gravo outro samba enredo que chama-se Navega, no dito da Ariola. Então, sempre foi confortável para mim essa coisa do samba, mas dessa coisa do carnaval, né? E tenho muita marchinha de carnaval, nunca... Nelson, toda vez que... fala. Deixa eu te perguntar, uma vez tu contou uma história, não sei se é bem como eu me lembro, mas tu contou que quando tu foi divulgar o teu primeiro disco, para os mais jovens tem que dizer que o Nelson foi um herói desbravador, porque fez o primeiro crowdfunding. É verdade. Da cidade, para gravar disco e tal, né? Lá em... Vai fazer 40 anos, em 81, 40. Que maravilha. Não, e aí eu me lembro que tu contou uma vez que tu foi, não sei em qual TV, para divulgar, e aí um cara te perguntou, eu acho que até me lembro do nome dele, mas não vou dizer aí para não aborrecer, que o cara te perguntou assim, mas escuta, pô, tu é porto-alegrense, tu acha que pode gravar samba? É verdade. Coisa assim. Não, mas quem foi? Não dá para dizer. Mas eu não me lembro. Uma vez, eu nunca mexi em sambista. Eu faço samba porque é fácil, né? Mas imagina, samba é lugar de fala também, imagina. É um horror isso, né? Pô, tu faz samba, não pode, né? Eu me lembro assim que saiu uma vez na Zero, assim, o samba de Porto Alegre, o samba do Nelson, entendeu? É uma coisa muito do... Como é que Porto Alegre fez antes de uma segunda retomada de botar um samba na cidade baixa, o samba não, os blocos de carnaval, né? Isso. Onde é que a gente pode botar esses caras longe? Entendeu? Mais longe. No Hino Deus não pode. Pode ser o Porto Seco? Pode, mas não pode ser mais longe, não. Porto Seco já está bom. Então, botar lá no Porto Seco. Longe. A classe média vem para a Torre, sabe? Fica de costas para o carnaval. Quando volta, acabou o carnaval. O Rio de Janeiro tem uma relação forte com o carnaval, porque a classe média se misturou ali, entendeu? Com aquele eufemismo canalha, né? A comunidade, um monte de casebre fudido, sem esgoto, arrebentado no meio, chama de comunidade, né? Uma coisa... Como é canalha. Mas agora tem uma outra galera aqui, bem jovem, que está nessa onda de rua, né? Isso, faz pouco tempo. Faz pouco tempo, claro, esse bloco da laje. Eu fiz uma vez uma marchinha, vamos cortar aqui, mas eu fiz uma marchinha, eles nem sabem, nem o bloco da laje sabe. É que a minha sobrinha participou, e eu fiz, quando um prefeito aí da cidade quis proibir, sabe?
Eu fiz uma marchinha assim, no bloco dessa laje não entra pau no cu, sai fora, pau no cu, não entra pau no cu, cuidado, garota, só tem canalha, e assim vai. Ai, muito bom, essa aí tem que estar na canja também. No bloco dessa laje não entra pau no cu, sai fora, pau no cu, não entra. Não, e tem ali um cu, tem uma percussão. Não entra, e é fálico pra caramba, que não entra, sai, entendeu? Muito bom! Mas é pro cara, o cara quer acabar com o carnaval. Quer dizer, no Rio de Janeiro tem 1 milhão de pessoas na rua. Pô, mas faz xixi no poste. Faz xixi no poste, velho. Te fode. Ah, pois é. Dá para arrumar. Os caras fogem. Estou falando que a gente, quando vai embora, volta, né? É que nem assim o Porto Alegrense vai para a Bahia e acha os negros lá maravilhosos, desde que os negros fiquem por lá. Fiquem lá! E essa coisa é que a gente é novo, a gente não tem 300 igrejas, não tem 500 anos, quer dizer, é difícil nós ter uma relação com o carnaval como a gente gostaria. Não é só por novo, né? É por preconceito mesmo. Não, eu estou falando novo pelo que a gente é constituído, né? Então fica difícil essa imposição também. Quando tu estava falando, Fischer, da procissão, eu imaginei isso, exatamente isso, quando ela passa, ela te escorrega junto, entendeu? Ela é feita para isso. A procissão... Contar uma outra que tem a ver com isso. Sabe que na Catedral Antiga de Porto Alegre, tinha a catedral e do lado tinha uma capelinha para o Divino Espírito Santo. Certo. E essa catedral e essa capelinha foram destruídas para erguer essa catedral que tem agora e tal, que é uma cópia de um projeto, não sei de onde, lá da Itália e tal, né? Quem fez isso, quem me contou foi alguém que entendia do assunto, que era de dentro do mundo da hierarquia católica, disse o seguinte: o Dom João Becker, que era um alemão, com esse nome está dizendo, ele não gostava do culto do divino, porque achava que era uma crendice popular. E, de fato, era uma coisa que vinha com a tradição dos açorianos e dos Portuga e tal. E dizem que era, nós não chegamos a pegar isso, mas dizem que era uma festa fortíssima que tinha no Arraial do Menino Deus. Só que o ponto de referência deles era a Capelinha do Divino. Até hoje, se tu pegasse gente mais antiga, de ascendência açoriana, os caras ainda botam aquela pombinha na porta da casa, não sei o quê. Pois então, foi o Dom João Becker que exilou o divino lá para o fim da várzea, lá, naquela capelinha que tem na esquina da José Bonifácio, ali com o Oswaldo Aranha. Que bela história. Tu vê, ela estava no centro de Porto Alegre. Para tirar do lado da catedral, para limpar a área. Aquela ruazinha do lado se chama Espírito Santo, justamente. Isso. Nesse samba que eu falei da cidade, eu falo a cidade toda baixar. Entendeu? Fala essa coisa. Já tinha, né, de 2000 e pouco, já tinha um movimento lá dos blocos, né? É fantástico, pô. Muito legal. Não sei, quer ler mais uma, Diego? Como é que... Não sei como é que a gente está de tempo. Deixa eu ler vamos fechar essa rodada aqui. Eu vou ler um poema que se diz samba, ou um samba que se diz poema, de um cara que eu queria ler especialmente pro Nelson, porque é de um cara que gosta muito do Nelson, assim, e que a última vez que a gente fez um sarau presencial, o Nelson estava com a gente lá no Ocidente. O Marco de Menezes me escreveu no dia assim, por favor, dá um abraço no Nelson, porque eu sou muito fã dele e tudo mais, é um cara que mudou a minha vida. Então eu vou ler um poema que está nesse livro aqui, Fim das Coisas Velhas, que, aliás, deve ser reeditado em breve pela Figura de Linguagem, do Marco de Menezes, que é um cara lá de Uruguaiana, mas que vive em Caxias há bastante tempo. E o título do poema é Samba do Desencaixe. Ele ainda tem uma dedicatória. Este samba vai para Stan Lee e Aldir Blanc. Então, é um samba todo inteligentão, assim, mas eu gosto muito do caminhar aqui da coisa. Como a cordinha do brinquedo não encaixa, como a moeda não encaixa no cofrinho, como uma caixa dentro doutra não encaixa, e não encaixa o bilboquê no seu furinho. Como a macega não encaixa no ancinho, e couve-flor não se cria em apartamento, não encaixa esta face em meus espelhos, nem a mirada que se miram só pouquinho. Isso aí Isso aí dá uma marchinha aí, Nelson. Dá. Depois me manda a letra. Tá. Não encaixa essa sandália no asfalto, se não encaixa Pavlov em meu lacã. As mãos queridas buscam névoa, não alcançam. Eis que a névoa não se encaixa na manhã.
Num desencaixe vai vagão por sobre o trilho, que sabe a mão do maquinista manejar. Se num instante desencaixa o maquinista, vagão e trilho vão por fim desencaixar. Como a mandrágora não se encaixa na salada e salamandras não frequentam serpentários, o cubo mágico não encaixa, geladeira não conversa com armário. Como a sandália não se encaixa no pezinho, nem o pistilo se encaixa ao gineceu, esse sorriso nessa boca não encaixa, e o rochedo não se encaixa em Prometeu. Quem sabe a flor que jaz mortífera no lodo, quem sabe a brisa suicida do crepúsculo, talvez a onda tombe funda lá na lua, talvez do todo edifique-se o escombro. Se nos X-Men não se encaixa o Wolverine, no peito o tolo não encaixa. Na caixa baixa dos destinos mais esconsos, na caixa alta dos motivos mais mesquinhos. Marco de Menezes é fantástico, né? Bom, o Marco é o cara que eu adoro. Um abraço assim, acho que vou mandar um abraço para ele daqui a pouco e depois, depois eu vou te fotografar essa letra também. Tá legal. Muito legal, muito legal. Tá, eu vou no meu saideiro aqui também, então vou ler um trecho do livro do Nelson Rodrigues, A Menina Sem Estrela, né, Memórias, em que ele comenta o carnaval pós-gripe espanhola. Então, essa gripe espanhola durou, assim, sei lá, 2 meses, né, o pico dela, e então chegou, matou milhões, quer dizer, milhares no Rio de Janeiro, né, que foi muito forte, e aí, foi em outubro, isso em fevereiro teve carnaval, e ela já tinha passado, né? Mas assim, empilhavam corpos, foi uma coisa realmente, ainda é a maior pandemia, né? Bom, enfim, então ele diz assim, eu me permito insinuar que em 1919 não foi bem assim. Ele estava falando antes da gripe espanhola e das mudanças do carnaval. Começou o carnaval e, de repente, da noite para o dia, usos e costumes e pudores tornaram-se antigos, obsoletos, espectrais. As pessoas usavam a mesma cara, o mesmo feitio de nariz, o mesmo chapéu, a mesma bengala. Naquele tempo ainda se lavava a honra a bengaladas. Mas algo mudara. Sim, toda a nossa íntima estrutura fora tocada, alterada e, eu diria mesmo, substituída. Éramos outros seres e que nem bem conheciam as próprias potencialidades. Cabe então a pergunta, por quê? Eu diria que era a morte. Sim, a morte que desfigurava a cidade e a tornava irreconhecível. A espanhola trouxera no ventre costumes jamais sonhados. E então o sujeito passou a fazer coisas, a pensar coisas, a sentir coisas inéditas e mesmo demoníacas. Estou aqui reunindo as minhas lembranças. Aquele carnaval foi também, e sobretudo, uma vingança dos mortos mal vestidos, mal chorados e, por fim, mal enterrados. Ora, um defunto que não teve o seu bom terno, a sua boa camisa, a sua boa gravata, é mais cruel e mais ressentido do que um Nero ultrajado. E o Zé de São Januário está me dizendo que enterrou sujeitos em ceroulas, é um coveiro, né? E outros nus como santos. A morte vingou-se, repito, no carnaval. Eu poderia fazer aqui todo um capítulo sobre o pudor, o comportamento do homem e da mulher até princípios de 1919 era medieval, feudal, ou que outro nome tenha. Psicologicamente, ainda não ocorrera para nós a abertura dos portos. A mulher que ia ao ginecologista sentia-se ela própria uma adúltera. E tudo explodiu no sábado de carnaval. Vejam bem, até sexta-feira isso aqui era o Rio de Machado de Assis. E na manhã seguinte virou o Rio de Benjamin Constant, ou ainda do Theo Filho. Caímos muito de categoria, dirão vocês. Respondo que até um verso de jornal de modinha ou uma manchete de O Dia tem a sua dimensão sociológica. Desde as primeiras horas de sábado, houve uma obscenidade súbita, nunca vista, e que contaminou toda a cidade. Eram os mortos da Espanhola.
e tão humilhados e tão ofendidos que cavalgavam os telhados, os muros, as famílias. Nada mais arcaico do que o pudor da véspera. Mocinhas, rapazes, senhoras, velhos cantavam uma modinha tremenda. Eis alguns versos. Na minha casa não racha lenha, na minha racha, na minha racha, na minha casa não falta água, na minha abunda, na minha abunda. As pessoas se esganiçavam nos 4 dias e iam assim de paroxismo em paroxismo. Nos carnavais seguintes, a cidade teve medo dos próprios abismos, houve um certo recuo, mas o rio de Machado de Assis, ou de Macedo, ou sei lá, estava morto. O que quero dizer ainda sobre o Carnaval da Espanhola é que foi de um erotismo absurdo, daí a sua horrenda tristeza. Disse não sei quem que o desejo é triste, e nunca se desejou tanto como naqueles 4 dias. A tristeza escorria, a tristeza pingava, a alegria era hedionda. Figuraça. Demais, demais. Que maravilha. Ele conta, no outro texto, ele conta que eu acho que foi nesse carnaval, que ele era gurizinho ainda, né? Daí ele conta que ele foi ver o Corso passando na avenida e viu uma mulher em cima de um carro e viu o umbigo da mulher. Aquilo foi um umbigo, assim, era uma intimidade fora do comum. Supremo. Bueno. Era isso, meus queridos. Alguém mais quer falar? Agora vamos para essa Diego, fazer um lembrete importante aqui, né? Pô, hoje eu tive toda uma produção especial aqui, né? Altos custos e tudo mais. Não, vou arranjar um desse para Canja. Vamos falar na seriedade. Vamos falar na seriedade. Como muitas pessoas sabem e algumas talvez não saibam, né? O Sarau Elétrico acontece toda terça-feira. Até então no Bar Ocidente, desde 1999, e aí quem entra no Ocidente paga ali o ingressinho, né? A gente, desde março do ano passado, está fazendo o sarau aqui pelo YouTube, né? Então, quem quiser pagar o ingressinho voluntariamente, pode fazer isso, seja por Pix, katia@radioelétrica.com, seja por alguns numerozinhos de conta bancária que vão aparecer aqui embaixo na descrição do vídeo. Para quem quiser aí dar essa força, fazer a roda girar e tudo mais, né? Isso, fica legal para a gente, assim. R$5 a R$5.000 está valendo. Tá valendo. Não, e eu queria muito assim agradecer muito mesmo a todos os telespectadores e rádio ouvintes, porque o Sarau vai ao ar também na Rádio Elétrica, que colaboram e que estão apoiando, porque isso, enfim, a gente consegue manter a coisa funcionando, dá até para pagar, não vai ser um cachê milionário, viu, Nelson, mas alguma coisa. Nem pensei. Então tá, queria agradecer especialmente ao Nelson Coelho de Castro, que nos deu aqui a honra de participar mais uma vez. Guris, valeu. Rádio ouvintes, nos falamos semana que vem. Então, obrigado. Aproveitem aí o carnaval. Valeu. Fiquem com o Nelson Coelho de Castro agora. Beijo. Beijo, valeu. Bom, só para falar que foi um prazer imenso aí ter participado deste sarau especial de carnaval. Agradecer o convite da Kátia e estar junto com o Fischer e com o Diego também, super bacana. E vou cantar umas canções de carnaval. Sempre gostei muito de carnaval e nunca fui fóbico ao gênero. Uma ocasião assim, aqui, eu estou na Praia da Cal, né? E uma ocasião estava o pessoal aqui em casa se mexendo pro carnaval, se arrumando, botando uns adereços. E eu fiz um samba sobre isso, uma marcha rancho sobre isso, sobre essa coisa de se paramentar para ir pro carnaval. Quando começa o povo a se enfeitar, é demais, meu corpo triste vai atrás, ilusão, saber que tudo vai ficar para
inchar os brancos tubarões, mas quando começa o povo a se enfeitar, é demais, meu corpo triste vai atrás, ilusão, saber que tudo vai ficar para inchar os brancos tubarões, mas ginga, ginga, a bagaceira do país feliz. Bondade dela nos deixar entrar em seus cordões. Que raça louca essa minha rouca, a cantar hinos de amor ao carnaval. Saudade, eu sei, vai me sangrar. Mais um ano inteiro sem sambar me dá outra vontade de morrer por crer naquele mar de gente a fim de ser feliz. E diz a surda mestra, coração de paixão, passa por cima dessa burga e vai ser quando começa o povo a se enfeitar. É demais, meu corpo triste vai atrás. Essa marcha rancho aí do povo se mexendo. Outra música que eu vou fazer é... Estava uma vez o pessoal da Cidade Baixa reclamando com toda razão, da caretice da prefeitura e tal. E a minha sobrinha Bibiana Morena fazia parte lá, tocava tarol, tocava caixa no bloco da Laje. E eu fiz uma música, eles nem sabem, o pessoal do bloco da Laje nem sabe que eu fiz uma música por causa da Bibiana, que me contou a história toda e essa coisa da cidade ser fóbica, a felicidade, ainda mais quando a felicidade é dos outros, então eles ficam mais fóbicos ainda. Como é que tu vai ser feliz, velho? Tu não pode ser feliz, né? Então eu fiz uma marchinha, vê se você sabe aqui, eu cantei durante um trecho, durante um sarau, vamos ver se você sabe aqui um trechinho, que eu não tinha, a parte B não estava pronta ainda. No bloco dessa laje não entra pau no cu, sai fora pau no cu, não entra pau no cu. No bloco dessa laje não entra pau no cu, sai fora pau no cu, não entra pau no cu, cuidado. Careta, a tua treta acabou de se dar mal. Canalha, falseta, a tua laia nunca soube o carnaval. No bloco dessa laje não entra pau no cu, sai fora pau no cu, não entra pau no cu. No bloco dessa laje não entra pau no cu, sai fora pau no cu, não entra pau no cu, Cuidado, careta, a tua treta acabou de se dar mal. Canalha, falseta, a tua laia nunca soube o carnaval. Bom, para encerrar então, uma marchinha que eu fiz aqui na Praia daquela também, aqui em Torres, há um tempão atrás, acho que uns 3, 4 anos, ou mais ainda. E aqui encerro deixando um bom carnaval, com máscara e com a possível alegria no coração ainda, e que a história vai mudar. Aonde vais com este novo amor, meu bem? Não te esqueças que eu já fui de ti também. Eu conheço esse final, outro amor de carnaval, e o Pierrot vai se dar mal, muito mal, mas muito mal, 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 mal.
Pierrot vai se dar mal. Aonde vais com este novo amor? Meu bem, não te esqueças que eu já fui de ti também. Eu conheço este final, outro amor de carnal, e o Pierrot vai se dar mal. Muito mal, mas muito mal, 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 mal. O Pierrot vai se dar mal. Morena, és um cativeiro, e eu, seu primeiro prisioneiro. Rodavas toda linda no salão, nem senti no coração o seu punhal. A orquestra no cordão da saideira, já era quarta-feira e se acabava o carnaval. Aonde vai com este novo amor, meu bem? No bloco dessa laje não entra pau no cu. Sai fora, pau no cu, não entra pau no cu. No bloco dessa laje não entra pau no cu. Sai fora, pau no cu, não entra pau no cu, no cu. Cuidado, careta, a tua treta acabou de se dar mal. Canalha, falseta, a tua laia nunca soube o carnaval. No bloco dessa laje não entra pau no cu. Sai fora, pau no cu, não entra pau no cu. No bloco dessa laje não entra pau no cu. Sai fora, pau no cu, não entra pau no cu, no cu. Cuidado, careta, a tua treta acabou de se dar mal. Canalha, falseta, a tua laia nunca soube o carnaval.